Opa! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercício de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. E neste momento estamos resolvendo Unifesp 2000. Eu vou resolver aqui o Unifesp 2019. Atenção, você está se preparando para o vestibular da Unesp que foi adiado para a segunda fase? Então vamos treinar. Você sabia que quanto mais você fizer exercício parecido com a prova que você vai fazer, vai prestar, mais preparado você vai estar. Se você quer aprender de maneira didática, vem comigo aqui no canal do Prof. Guma, se inscreve aí, faz o seguinte, se inscreve e coloca aí nos comentários o que você quer que eu grave. Que tipo de vestibular que eu ainda não gravei, ou que eu não tenho aqui no meu canal, que você gostaria que eu gravasse para você. Só falar, escreve aí nos comentários, Guma, grava tal vestibular para mim, tal ano, e a gente vai colocar aqui no canal para você, tá bom? Estamos aqui fazendo uma lista de pedidos para vocês, tá bom? Então vamos lá resolver a Unifesp 2019, uma questão que eu pessoalmente gosto muito. Vamos lá. Essa questão, olha que bonitinha. Do alto de um prédio, de um edifício em construção, um operário deixa cair um tijolo. Imagina a cena, acidentalmente, evidentemente, a partir do repouso, e entra em trajetória vertical que passa pela posição em que outro operário se encontra parado no solo. Imagina o tijolinho aqui, ó. Puf. O que acontece então é o seguinte: um segundo depois do início da queda do tijolo, o operário lá no alto grita um alerta para o operário no solo. Cara, imagina a cena. Então, bom, a brincadeira tá feita. Esse tijolo vai começar a cair, e quando ele já tiver caído um segundo, então eu vou supor que um segundo, vai, só para né, vou supor que ele esteja aqui, então aqui está o tijolo após um segundo, então aqui está o tijolo, e vamos dizer que nesse pedaço de tempo aqui já se passou um segundo, aí ele grita, sai, corre, aí ele grita, ele emite uma onda aqui, isso aqui é minha onda, corre, corre, aí esse som vai chegar no ouvido dele dizendo, corre, para ele correr, tá bom? Bom, vamos ler a pergunta do exercício. Considerando o dado da figura, que é a distância e a altura do prédio, a resistência do ar desprezível, gravidade como 10, a velocidade do som como 350 metros por segundo e que a raiz de 1400 igual a 37, calcule a distância percorrida pelo tijolo entre os instantes de 1 a 3 segundos. Então peraí, ó. De 1, que é a hora que ele gritou, até 3 segundos, quanto será que esse tijolo percorreu? Então ele quer a distância percorrida no intervalo de tempo de 1 a 3 segundos. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês aqui antes de qualquer coisa é a seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, letra A, a gente vai fazer aqui nesse cantinho, aqui em cima de mim aqui, ó. Letra A. Então é assim, ó. Primeiro que a velocidade inicial dele é 0, certo? 0, porque ele parte do repouso. E segundo que quando a aceleração dele é igual à aceleração da gravidade, e isso acontece quando a gente despreza a resistência do ar, e o exercício pediu para desprezar, então a gente diz que a aceleração dele é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a interpretação que a gente faz de uma aceleração? A aceleração indica o quanto uma velocidade varia. Nesse caso vai aumentar, porque a aceleração positiva está a favor da velocidade. Então, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. É isso que a aceleração está dizendo. Então, 10 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a velocidade desse tijolo vai aumentar 10 metros por segundo a cada segundo. Então, passado 1 segundo, a velocidade do tijolo vai ser, vou chamar de V1, vai ser 10 metros por segundo. Quando passar 2 segundos, a velocidade desse tijolo vai ser 20 metros por segundo. E quando passar 3 segundos, e assim vai, tá, pessoal? A velocidade desse tijolo vai ser 30 metros por segundo. Eu só estou aproveitando aqui para fazer uma revisãozinha com vocês. Sempre que ele desprezar a resistência do ar, né, que é o que ele fala no texto, você pode já concluir que aquela aceleração, ou se desprezar o atrito numa situação de um movimento retilíneo, se despreza a força de atrito ou forças dissipativas, então a aceleração indica que a cada segundo a velocidade dele aumenta ou diminui aquele valor lá que foi dado da aceleração, tá bom? Beleza. Bom, focando agora na pergunta da letra A, a distância percorrida pelo tijolo entre os instantes 1 e 3 segundos. Qual será que foi a distância percorrida ali? Olha para essa equaçãozinha que você conhece essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2.
tem que saber, né? Essa equaçãozinha, uma equaçãozinha é a função horária da posição do movimento uniformemente variado, e a gente tem que saber essa equação. Se a gente for adaptar essa equação para a nossa situação, nós vamos fazer o seguinte, ó, quando eu passar esse S0 para cá, vai dar ΔS, que é justamente o que eu quero descobrir, qual a distância percorrida no intervalo de 1 a 3 segundos. Pessoal, de 1 a 3 segundos dão 2 segundos, faz sentido ou não? Tempo final menos tempo inicial. Então, durante esses 2 segundos, ele não quer saber desde a hora que ele caiu, ele começou a cair, lembra? Volta aqui na figura, ó, ele começa a cair, aí após 1 segundo ele está aqui. Daqui até 3 segundos, vamos desenhar o tijolinho nosso aqui, ó. Sei lá, nem sei se já chegou na cabeça dele ou não, isso a gente vai descobrir daqui a pouco, a gente está supondo aqui que não. Aqui seria o instante, por exemplo, 3 segundos. Então qual foi essa distância percorrida aqui, ó? É isso que o exercício quer que a gente faça na letra A, tá bom? De 1 a 3 segundos, passaram-se 2 segundos. Depois eu apago isso aqui. Então, voltando para a nossa equação aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Ó. Então, ΔS igual a... Quem é o V0? Cuidado, porque aí, pessoal, o V0 é onde eu comecei a analisar o movimento. Então, na verdade, o V0 ali da formulinha, se eu adaptar para essa situação, é o V1, tá? 10 metros por segundo. Ou seja, qual é a velocidade dele no instante em que eu começo a avaliar o movimento? Se eu comecei a avaliar o movimento no instante 1 segundo, então eu quero a velocidade dele no instante 1 segundo. Deu para entender isso? Então aqui na formulinha vai ficar a velocidade dele no instante 1, que é 10, vezes o tempo que ele vai ficar percorrendo, que eu estou analisando, que são 2 segundos de queda, estou analisando nesses 2 segundos, mais a aceleração é a gravidade, que é 10, vezes de novo 2 ao quadrado, que é o tempo, sobre 2. Aí isso aqui vai dar, ΔS aqui vai dar 20, aqui também vai dar 20, então 20 mais 20 eu vou pôr a resposta direto, tá? 40 metros. Pronto! A letra A está feita, tá bom? Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, tá, gente? 4 vezes 10 é 40, dividido por 2, 20. Mais 20 aqui, 40 metros. Então, do instante 1 ao instante 3 segundos, esse tijolito vai percorrer aqui, ó, 40 metros. Tudo bem? Tá bom. Então, a letra A tá feita. Deixa eu apagar um pouco dessas coisas que eu coloquei aqui, porque agora a gente vai responder a letra B. Dá um print aí, printou? Printa. Aí, printou. Muito bem. Agora nós vamos fazer... Eu não precisava ter apagado tudo isso aqui não, mas beleza. Deixa aqui. Deixa eu apagar aqui o tijolinho. Pronto. Agora é o seguinte, olha, a pergunta da letra B é a mais fantástica, na minha opinião. Eu adoro essa questão aqui, cara. Acho muito legal isso. E é o seguinte, fica no final do vídeo aí que eu vou te mostrar... outros exercícios. Eu sempre dou as indicações de exercícios parecidos com esses temas, tá bom? Para você testar os seus conhecimentos. Então olha a letra B. O intervalo de tempo em segundos que o operário do solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito de alerta emitido pelo operário lá no alto e não ser atingido. Então você entendeu a cena? O cara soltou o tijolo. A hora que ele solta após 1 segundo, ele demora, ele soltou, aí ele viu o cara, ai, caramba, aí ele grita, corre! Aí o som veio, e aí é o seguinte, será que vai dar tempo de esse cara correr? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é o seguinte, então ele quer saber quanto tempo, depois que o tijolo chegar nessa posição, ele gritou. Só que quando ele grita, pessoal, o tijolo continua caindo, né? E o som vai viajar aqui, vai chegar no ouvido dele. Aí ele ouviu quanto tempo ele tem para se tocar e tipo, sair dali. Da hora que o som chega no ouvido dele, desse instante, quanto tempo ele vai ter para correr. Bom, primeiro de tudo nós vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir quanto tempo leva para esse tijolo sair lá de cima e chegar até aqui na cabeça dele. Que a gente chama isso de tempo de queda. Se você já sabe a formulinha do tempo de queda, você aplica ela direto, que é essa daqui, ó. Tempo de queda é igual, quando você despreza a resistência do ar, tá? Que é o caso do nosso exercício, é a raiz quadrada de 2 vezes a altura que ele vai cair, dividido pela gravidade, tá bom? Essa formulinha é a formulinha para se calcular o tempo de queda de um corpo em queda livre. Combinado? Tá bom. Quanto vai dar isso? Bom, vamos lá. 2 vezes a altura que o prédio tem, 70, dividido pela gravidade, que é 10. Tá bom. Tira da raiz. Isso aqui é a raiz. 2 vezes 70 é 140 sobre 10. 140 sobre 10. E eu não sei a raiz de 140, mas olha que legal. No texto ele deu a raiz de 1400. Se aqui fosse um 1400 eu saberia a raiz.
Tá, então se eu multiplicar em cima por 10, ou seja, colocar um zero a mais aqui e multiplicar embaixo por 10, concorda que eu não alterei o valor da fração? Multiplica por 10, depois você pode dividir por 10, dividir por 10, tem a mesma coisa. Por que você fez isso, Guma? Porque agora a raiz de 1400, ele disse que para usar 37. E a raiz de 100 é 10. Então o tempo de queda foi de 3,7 segundos. Bom, primeiro de tudo, que a gente descobriu que esse tijolo vai cair, vai levar 3,7 segundos para chegar na cabeça dele, tá bom? Tá. Só que, quando o cara grita, quanto tempo o som leva para sair lá de cima e chegar no ouvido do cara que está lá embaixo? Então, esse som percorreu essa distância, que são 70 metros, com a velocidade do som. Qual é a velocidade que o som vai ser emitido aqui? A velocidade do som não é 350 metros por segundo? Então, quanto tempo o som leva para chegar no ouvido do cara? Tá, vamos calcular o tempo do som. Então, vou chamar aqui de TS, ou T-som. Como é que eu calculo o tempo do som? Aí é a mesma formulinha, porque é a queda do som? Não, né, gente? Aí não. Aí é o seguinte, o tempo do som, o som está viajando, é velocidade uniforme do som, tá? Então a velocidade do som é distância por tempo. Então deixa eu escrever de um jeito aqui, porque eu tenho medo de, às vezes, algumas pessoas ficarem meio perdidas. Ó. Então nós vamos usar essa aqui, ó, velocidade do som, que é uma velocidade constante. Então é ΔS sobre ΔT, tá bom? Então daqui eu vou fazer o seguinte, quanto tempo leva para o som chegar lá embaixo? Então o ΔS vai ser 70 dividido, eu vou passar esse T para cá, foi o que eu fiz, e o som para cá, tá, gente? E a velocidade do som, 350. Corta 0 com 0, isso dá 7 sobre 35, dividido por 7 dá 1, dividido por 7 dá 5, 1 sobre 5, isso aqui dá 0,2 segundos. Então, peraí, o que é esse 0,2 segundos? 0,2 segundos é o tempo que o som leva para sair daqui de cima e chegar no ouvido desse cara. Depois que ele gritou, 0,2 segundos depois, o cara ouviu. Concorda comigo que ele gritou a hora que o tijolo já estava com 1 segundo de queda? Aí ele grita, são mais 0,2 segundos até o som chegar nele. Então quando o som chega nesse cara, o tijolo já não está mais aqui, ele já caiu mais um pouquinho. Todo mundo concorda com isso, gente? Que ele caiu mais um pouquinho? E quanto ele gastou para chegar até aqui? Ó? Concorda que até aqui foram 1,2 segundos? Porque ó, ele gritou a hora que o tijolo estava nessa posição. Corre! Aí o som viajou, enquanto isso o tijolo continuou caindo. Aí quando o tijolo chega aqui, e nesse instante, para quem não sabe, a velocidade dele aqui, inicial, nesse ponto, vai ser de 12 metros por segundo. Como é que eu sei? Porque a aceleração é 10, né? Então a cada 10 segundos, a cada 1 segundo a velocidade aumenta 10. Então 1,2 segundos vai ter a velocidade dele foi de 0 lá no começo para 12 metros por segundo. Estão entendendo isso? Sim ou não? Aí, então eu sei que nesse instante esse tijolo vai ter essa velocidade inicial. Bom, mas nem precisava saber isso, eu estou colocando por colocar. Agora a pergunta é a seguinte, então o tijolo já caiu durante 1,2 segundos. Concorda que para o tijolo sair daqui, essa aqui é o raciocínio, para o tijolo sair daqui e chegar, aqui, não é um tempo total de 3,7 segundos? Se o ouvido... deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não vai... Não sei porque eu coloquei isso aqui. Se o som chegou no ouvido dele após 1,2 segundos, ó, o tijolo estava aqui quando ele ouviu, corre! Então quanto tempo tem para ele fugir? Ou seja, quanto tempo leva para o tijolo sair? Daqui até o ouvido dele. Mas se tudo foi 3,7 menos 1,2, então você pode colocar assim, ó, tempo de reação, ou seja, o tempo que ele tem para reagir é o tempo de queda menos o tempo de queda menos o tempo do tijolo, tempo já percorrido pelo tijolo, ou seja, 3,7 menos 1,2 percorrido pelo tijolo, ou seja, 2,5 segundos. É esse o tempo que o cara tem para ouvir e correr dali, tá bom? E aí, o que você achou? Faz o seguinte, hein? Não esquece de colocar para mim nos comentários que tipo de questão você quer ver no meu canal, tá certo? Para eu resolver para você, coloca aí embaixo, tá bom? E essa questão aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no cantinho para vocês, ó, vai aparecer ali em cima um card com a playlist da Unifesp 2020, mas eu também gravei aí no meu canal a Unesp
segunda fase, alguns exercícios de Unesp segunda fase. Então, se você está se preparando para a Unesp segunda fase, é importante que você faça bastante exercícios parecidos. Por isso que nesse momento eu coloco aqui, ó, 2 questõezinhas de desafio para você tentar fazer sobre o mesmo assunto, tá bom? Dá uma clicada aí, vê se você consegue fazer sozinho. Não esquece de se inscrever no meu canal, o rostinho tá aqui embaixo para você se inscrever. Obrigado, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau!